Oi, vocês, tudo bem? Sejam todos muito bem-vindos ao nosso canal Atos Criminais. Meu nome é Cíntia e toda semana eu trago um vídeo novo para vocês aqui no canal. Logo no começo do vídeo eu peço que, caso vocês se sentirem à vontade, deixem um like, deixem um comentário. Isso ajuda bastante no engajamento do canal, eu conto com a ajuda de vocês. Acaba também sendo um incentivo para que eu possa continuar trazendo mais vídeos. Enfim, dito tudo isso, vamos lá para o caso de hoje. O caso de hoje é um daqueles casos em que envolve ciúme e obsessão, e a gente sabe que essas duas coisas juntas não pode dar muito certo. Bom, o caso de hoje especificamente é sobre Susan Marine Lanson, que era chamada por todos por Suzy. Ela nasceu em 3 de janeiro de 1974 em Wolf Point, Montana, e era filha de Marlene e Jack. Ela era a filha caçula, ela tinha mais 5 irmãos, e ela era mais próxima do Rush, que era o seu irmão mais novo, né? Na verdade, ele era mais velho que ela. Os outros já eram um pouco mais velhos, então eles estavam ali interagindo entre eles, os dois eram mais próximos. A Suzy é descrita pelos seus familiares e por todos que a conheciam como uma pessoa muito vibrante, alegre, destemida. Ela sempre estava fazendo alguma coisa, é aquele tipo de pessoa que não gostava de ficar parada. Ela tinha uma personalidade muito forte no sentido de saber o que ela queria e ela sempre ia em busca de novas aventuras. Suzy cresceu na cidade de Circle, em Montana, nos Estados Unidos. É uma cidade pequena, tem cerca ali de 600 habitantes, principalmente na época tinha menos habitantes. E durante o ensino médio ela se dedicou a várias atividades. Ela gostava, ela amava jogar basquete, ela também gostava muito de música. Ela até chegou a participar de uma banda ali da escola. E ela também amava cavalos. O pai conta sobre isso, que desde criança, quando ele deu para ela o primeiro cavalo, ela adorava aquele animal, então ela sempre teve um cavalo. E toda vez que ela se sentia triste, desanimada, em vez de reclamar com alguém ou de recorrer a alguns dos seus amigos, ela pegava aquele cavalo e gostava de cavalgar ali por aquela região, que é uma região muito bonita, tem ali áreas de montanha, muitas árvores. Então ela gostava muito de fazer essa atividade. Suzy era uma pessoa impulsiva e despreocupada, não do tipo imprudente, é que ela realmente tinha uma personalidade ali um pouco mais animada. Quando ela saiu do ensino médio, ela se matriculou em um curso que era como um técnico para cuidar de idosos. Durante esse curso, ela fez um estágio, ela se desenvolveu muito bem nessa atividade, ela acabou sendo contratada pelo hospital local ali para cuidar de idosos. E foi nesse momento em que ela estava fazendo esse curso que ela conheceu um rapaz chamado Walter Martin. Martin era um rapaz bonito, ela gostou dele, os dois tinham uma personalidade que combinava, eles gostavam mais ou menos que da mesma coisa. Ela até então não tinha namorado ninguém do qual ela gostasse tanto, então ela apresentou esse rapaz para a família. Todos acreditavam que ela estava muito bem naquele relacionamento. Só que o que acontece? Não demorou muito e a Suzy ela acabou engravidando. Isso já era a década ali de 1990 e a gente sabe como as pessoas lidavam com isso na época. Eu acredito que o relacionamento deles nesse ponto já não estava tão bom, mas se você engravidasse nessa época, os pais geralmente aconselhavam as filhas a se casar. Então ela pensou, bom, a gente não está se dando muito bem agora, mas a gente já foi um ótimo casal. Acredito que podemos superar ali as nossas diferenças durante um casamento. Acho que ela estava um pouco iludida nesse ponto, mas o que acontece é que os pais organizaram uma linda festa para essa moça, praticamente toda a cidade esteve presente, foi um grande evento e ela parecia feliz naquele momento. Em 25 de outubro, então, de 1993, Suzy e Marty deram então as boas-vindas à sua primeira filha, a Maria. Alguns anos depois, eles também tiveram um segundo filho, que era o Charles. Mas essa não é uma história de amor e infelizmente as coisas começaram a não ocorrer como deveriam. Já ali para o final da década de 1990, a Suzy estava trabalhando bastante, ela estava trabalhando em 3 empregos diferentes, isso porque ela trabalhava em 3 turnos diferentes, então ela trabalhava no hospital, ela trabalhava ali em um centro de apoio para idosos, enfim, em outro local também ela estava muito ocupada. Além disso,
ela tinha as tarefas domésticas, no qual o Martin não ajudava, e só para piorar a situação, o Martin ele teve algumas dificuldades em alguns empregos. Tanto é que ele ficou bastante tempo desempregado. Então a Suzy ela acabou se tornando, né, a pessoa responsável ali pelo sustento da família, além de ser a pessoa responsável por cuidar das crianças e cuidar da casa. Em algum ponto ela se sentiu ali acumulada de muitas tarefas, ela não estava dando conta e ela se irritava de certa forma com aquela postura passiva que o marido tinha de não ajudar com nada. Foi quando então ela decidiu que era hora de se separar. Martin não se opôs a essa separação. O que ele fez foi pegar as coisinhas dele, colocar em uma mala e ir embora. E ele realmente nem olhou para trás. Ele não teve mais contato com os filhos, ele não mandava pensão alimentícia, ele não ajudava a Suzy com nada. O que se sabe é que ela não teve notícias dele e ela seguiu a sua vida ali sendo uma mãe solteira, cuidando da casa sozinha. Foi nessa época, então, que ela mudou-se para a cidade de Glendive, que é uma cidade próxima ali de Circle, que era onde toda a família dela morava. Era como se ela estivesse procurando por um novo recomeço e ela realmente conseguiu fazer isso. Quando ela se mudou para Glendive, ela começou ali a interagir com várias pessoas, ter uma vida mais animada, algo que combinava com a personalidade dela, mas ela era uma ótima mãe, ela cuidava muito bem dos filhos, ela fazia malabarismo para dar conta de tudo. Ela conseguia ter a sua vida ali de solteira, ela conseguia sair à noite em alguns bares com alguns amigos, e foi em uma noite de 1998 que ela conheceu um rapaz que chamou muito a sua atenção. O nome dele é Ted Cass. Ted era um fazendeiro local ali da cidade de Glendive. Além de ser um fazendeiro, ele também trabalhava como zelador em uma empresa ali da região. Ele chamou a atenção da Suzy porque ele era uma pessoa característica, ele era como um cowboy, ele estava sempre usando ali camisa xadrez, chapéu. Ela achou ele muito interessante e ele se lembra que ele começou a conversar com ela em um bar. Ele gostou muito da personalidade dela porque ela parecia muito animada. Eles deram altas risadas. Então ele se lembra de pedir uma caneta para a garçonete e escrever o número do telefone dele na palma da mão da Suzy. E não demorou muito, alguns dias depois, a Suzy acabou ligando para ele e eles não se desgrudaram mais. Eles tinham uma diferença de 14 anos, mas eles pareciam se entender muito bem. E além disso, o Ted não teria nenhum problema em cuidar dos filhos que a Suzy já tinha. Não demorou muito então para que eles fossem morar juntos na casa de fazenda que o Ted tinha. Acredito que Ted e Suzy se apaixonaram perdidamente. Eles se conheceram em 1998 e em 1998 eles também se casaram. Logo depois eles tiveram duas filhas, que é a Kayana e a Charlie. Eles tinham ali uma grande família. Os filhos da Suzy do outro casamento, que era a Maria e o Shai, eles se davam muito bem com o Ted, eles adoravam a fazenda, ali tinha vários cavalos, animais, eles estavam se divertindo bastante. E eles, como não tinham uma figura paterna, eles chamavam o Ted de pai. Só para vocês terem uma ideia do quanto essa família ela estava ali adaptada um com o outro e o quanto todos eles estavam vivendo bem. Mas ao longo dos anos, aquela personalidade extrovertida e animada de Suzy começou a incomodar o Ted. Em 2007, eu acho que ele estava um pouco cansado disso, porque ele queria uma vida mais tranquila, ficar em casa assistindo um filminho. Ela gostava de sair, ela gostava de ir para bares, para festas, e isso não fazia parte dele. Foi então, em algum momento, que eles tiveram uma briga muito feia. Ele foi violento com essa mulher. Ele acabou indo parar na delegacia. Ele realmente disse ali que ele era culpado, que ele saiu ali um pouco da situação e acabou extrapolando. Então, ele responderia um processo por isso. Nessa época, a Suzy então contou ao seu irmão Rush e à sua cunhada Val que ela iria se separar de Ted, pois ela não via mais futuro naquela relação. Foi quando então ela resolveu se mudar para o centro da cidade de Glendive. Ela iria morar em um apartamento ali bem próximo de lojas. Era o centro da cidade, então era bastante movimentado, era um local tranquilo e também muito seguro para as crianças. E claro, a família de Suzy a apoiou nessa situação porque eles não achavam certo o que o Ted fez. Tanto o Rush e a Val que moravam ali em Glendive, eles seriam um apoio para a Suzy. A mãe dela e o pai que morava em Circle também apoiou aquela situação de qualquer coisa
que ela precisava, eles sempre estariam por perto. Aos 34 anos, então, a Suzy estava ali redescobrindo a vida, voltando à vida de solteira. E em 11 de maio de 2008, a Suzy, ela trabalhou e à noite ela havia combinado com uma amiga, que era uma colega de trabalho, de ir beber na casa dessa amiga. Essa amiga tinha passado por uma situação de quimioterapia, ela tinha feito ali a última sessão, ela queria comemorar e ela chamou então a Suzy para que fosse na casa dela, para que as duas bebessem, conversassem. Enfim, elas queriam ali um momento entre elas, era um momento de alegria, de comemoração. Só que a Suzy tinha 4 filhos. Ela pegou as 2 filhas mais novas que ela tinha com o Ted, levou até a casa da fazenda do Ted, né? Tinha pedido para ele para que ficasse aquela noite com as crianças mais novas. Já os filhos mais velhos, a Maria e o Shai, que nessa época tinha 14 e 12 anos, ficaria ali no apartamento da família, já que era um local tranquilo, seguro. Eles já estavam acostumados a ficar em casa sozinhos quando a mãe saía à noite, então não teria nenhum problema. Linda, amiga de Suzy, contou que aquela noite ocorreu tudo bem e que por volta das 10 horas a amiga foi embora e ela mal sabia que seria a última vez que ela veria Suzy. Acontece que na manhã do dia 12, a Maria ela acordou, ela achou estranho porque a mãe não apareceu no quarto dela, ela foi então até o quarto da mãe e aquela cama, aquele quarto não parecia que alguém havia dormido ali. Maria ficou preocupada, pois a mãe saía à noite, mas ela sempre voltava para casa, mesmo que fosse tarde, e ela achou aquilo suspeito porque a mãe não tinha avisado, porque a mãe sempre avisava de alguma forma sobre os passos, então ela achou estranho. Maria começou a andar de um lado para o outro à medida que as horas foram passando. O irmão dela, o Shai, que também estava ali, começou a ficar preocupado, pois ele sabia que aquilo não estava certo. Maria ligou para sua avó Marlene, porque ela estava muito preocupada com a mãe. Ela também já havia mandado várias mensagens e ligado para a mãe, mas a mãe nunca retornava e isso ainda deixava mais preocupada. Quando ela falou para a avó o que havia acontecido, a Marlene também se preocupou, pois aquilo estava fora do perfil da Suzy. Ela gostava de sair à noite, mas ela sempre voltava para casa, ela cuidava muito bem dos filhos e aquilo não parecia certo. Eu acho que a Marlene, como mãe de Suzy, ela teve ali uma sensação que estava dizendo para ela alguma coisa. Ela resolveu ligar para o Rush, que era o irmão da Suzy, que morava em Greendive, porque a mãe morava em Circle, né? E ela falou para ele o que estava acontecendo, que ele precisava dar uma olhada de perto. Imediatamente o Rush falou com a Val, que era a melhor amiga de Suzy. Então ela falou assim: olha, eu acho que a Suzy foi para casa da Linda, ela mencionou algo do tipo, vou ligar para a Linda e ver o que aconteceu. A Linda contou sim que a Suzy esteve na casa dela, elas se divertiram muito, mas que ela foi embora ali da casa de Linda por volta das 10, 10 e meia da noite e, né, nunca mais ela falou com uma amiga. Mas a Linda foi capaz de dar uma informação importante. Ela contou que durante a noite a Suzy não parava de falar de um cara que se chamava Brad Holler, que era um cara com quem ela estava saindo há cerca de 3 semanas e ela parecia muito apaixonada e pelo que ela disse, aparentemente ela iria se encontrar com esse cara depois que ela saísse da casa de Linda. Mas ninguém conhecia o Brad, quem seria Brad? Não veio ninguém na mente da Val naquele momento. Ela e o Rush, então, resolveram ir até a delegacia ali do Departamento de Polícia de Greendive para, né, falar sobre o que estava acontecendo, fazer um registro de ocorrência. E eles foram prontamente atendidos pelos policiais. Imediatamente eles começaram a fazer uma busca, eles queriam saber quem era o Brad, pois possivelmente ele era a última pessoa que esteve com Suzy. Mas antes de ir atrás de Brad, a primeira coisa que eles fizeram foi ir até o apartamento da Suzy, eles queriam ver se eles encontravam alguma coisa, e os policiais acharam interessante que quando eles chegaram lá, o carro de Suzy estava ali na garagem de apartamentos, então possivelmente ela teria saído com o Brad e agora eles não sabiam onde ela estava. Bom, quando eles deram uma olhada no apartamento, estava tudo meio bagunçado, até porque as crianças haviam ficado ali. Eles não haviam lavado a louça, tinha algumas coisas jogadas no chão, mas era uma casa que tinha várias crianças, então a gente entende isso. Além disso, a Suzy, ela trabalhava muito, ela trabalhava o dia todo, então na sexta-feira ela deve ter chegado e arrumado as crianças, ter levado para casa do Ted, ela não teve tempo de arrumar aquela casa. Bom, a segunda parada foi então em direção ao endereço que os policiais conseguiram de Brad. Quando eles chegaram lá,
As coisas eram um pouco estranhas porque o Brad, ele era casado. Então, à primeira vista, aquilo pareceu muito suspeito para os policiais. Ele era uma pessoa de interesse, porque parece ter sido a última pessoa a ver Suzy. E, além do mais, ele era casado. Será que isso havia trago a ele alguma complicação e ele resolveu eliminar a sua amante? Só que quando eles conversaram com o Brad e com a esposa dele, a Samantha, que estava ali, eles descobriram que, na verdade, os dois já estavam separados, já estavam, inclusive, divorciados. Eles moravam na mesma casa porque isso, de certa forma, era bom para eles até aquele ponto. Acredito que eles estavam ali tentando vender aquela casa para cada um seguir o seu rumo. E eles meio que estavam mesmo como amigos, tanto é que a Samantha conta que os dois, eles já saíam, já se encontravam com outras pessoas, já tinham ali cada um a sua vida e não tinha nenhuma questão com relação a isso. Mas mesmo assim, não deixava de ser uma coisa muito suspeita. Os policiais pediram ao Brad que fosse até a delegacia dar ali uma entrevista mais formal e contar o que aconteceu na noite do dia 11 de sexta para sábado. Durante essa entrevista, Brad contou que sim, ele e Suzy estavam juntos há 3 semanas, eles haviam se encontrado em um bar, eles haviam gostado muito um do outro, resolveram engatar ali um romance. Ele conta que na noite de sexta-feira ele pegou Suzy ali em frente ao apartamento dela e ele dirigiu a cerca de 27 quilômetros até uma área isolada. Ele foi até essa área porque ele contou que ele e Suzy gostaria de ter um pouco mais de privacidade. Eles ficaram ali bastante tempo conversando, bebendo alguma coisa, namorando. Esse local onde eles foram ficava ali uma área de mata, próximo ao rio Yellowstone, que cortava a cidade de Glendive. E aí ele falou, né, sobre a noite dele e contou que por volta das 5 horas ele dirigiu até o local onde a Suzy morava e a deixou ali em frente ao apartamento dela. Ele contou que no momento que ele chegou ali não tinha ninguém na rua, né? Era madrugada ainda, então as pessoas estavam dormindo, não tinha nenhum movimento. Ele conta que chegou, desligou o carro, os dois ainda conversaram um pouco por cerca de 30 minutos, deram ali alguns beijos. A Suzy pegou as coisas dela e foi em direção ao apartamento. Brad contou que aquela área em que Suzy morava era o centro da cidade e era uma área muito segura, que assim que ela desceu do carro e começou a caminhar em direção ao apartamento dela, ele ligou o carro e foi embora. Então os policiais perguntaram se ele não a tinha visto, né, entrando no prédio ali onde ela morava, e ele disse que não. É assim que ela desceu, ele ligou o carro e foi embora. O Red também fez uma coisa meio suspeita e ele disse assim: olha, se alguma coisa aconteceu com a Suzy, eu não tenho nada a ver com isso, vocês deveriam olhar de perto o Ted, que é o ex-marido dela. Ele contou que alguns dias antes ele havia recebido um e-mail que era de uma tal de Denise dizendo o que a mulher dele acharia do fato dele estar andando com uma outra pessoa. Então ele pensou que quem havia enviado aquele e-mail para ele seria o Ted, meio que ameaçando pelo fato dele estar saindo com a Suzy. Bom, e apesar de Brad ser uma pessoa suspeita, porque ele foi a última pessoa de fato a ver a Suzy e falar sobre o encontro que teve ali com ela, eles queriam dar uma olhada de perto no Ted. Vai que nesse momento, enquanto o Brad deixou a Suzy ali em casa, o Ted apareceu e raptou a Suzy e fez alguma coisa com ela. Até esse ponto eles não sabiam, eles tinham ali mais ou menos uma ideia de que alguma coisa poderia ter acontecido nesse sentido e eles precisavam falar com todas as pessoas suspeitas. O Ted era uma pessoa suspeita, até porque ele já teve ali um incidente com a Suzy, né? Lembra que ele foi violento com ela. Então eles foram à procura dele, mas eles não o acharam. E quando os policiais conseguiram ligar para o Ted e ele atendeu, ele disse que ele não estava em Glendive, que ele não poderia falar com os policiais, pois ele havia ido para uma festa de rodeio em uma outra cidade e ele só retornaria na segunda-feira. Bom, nesse ponto os policiais teriam que aguardar para ver o que ele tinha a falar e nesse ponto a Suzy ainda estava desaparecida. Enquanto isso, os investigadores não ficaram de mãos atadas, eles foram novamente até aquele apartamento da Suzy, eles deram uma olhada tanto dentro daquele apartamento quanto do lado de fora. Tinha uma área ali de terra batida bem próxima ali do prédio, que era onde geralmente as pessoas colocavam alguns carros, algo do tipo. Eles viram que nesse chão parecia ter alguns sinais, era como um sinal de uma pessoa ter sido arrastada ali.
E isso foi um cenário chocante para eles, porque eles pensaram que ela poderia ter sido raptada e arrastada, e agora eles tinham ali algumas evidências, então eles pensaram que sim, ela deve ter descido do carro do Brad e de repente alguém, né, até mesmo o próprio Brad, poderia ter abordado por trás, até imobilizado, até arrastado, colocado dentro de um veículo e ter sumido com ela. Os pais de Suzy e a família estavam desesperados. Cada vez que as horas iam passando, eles iam ficando mais angustiados. Eles continuavam ligando para o telefone de Suzy, deixando mensagens, ligavam para amigos, para qualquer pessoa que eles imaginassem que poderia estar com ela, mas eles não tinham nenhum retorno positivo. Toda aquela cidade se mobilizou, vários fazendeiros que tinham ali alguns aviões que eles usavam para trabalhar ali na terra, né, colocar ali alguns produtos agrotóxicos e tal. Eles usaram esses aviões para sair ali rondando toda a região para ver se eles encontravam alguma coisa. Vários moradores foram até o rio Yellowstone, que cortava ali a cidade, para ver se eles encontravam também alguma coisa, porque o Brad falou que esteve ali próximo da área com a Suzy, mas eles não conseguiram encontrar nada naquele momento. E isso, claro, né, só foi mais desesperador. Chegou-se então na segunda-feira, no dia 14, e o Ted ele realmente cumpriu com a sua palavra, apareceu ali no departamento de polícia para falar com os policiais. Os policiais queriam saber como foi, né, o encontro dele com a Suzy na sexta-feira, quando ela possivelmente foi ali deixar as crianças com ele. Ele disse que foi normal, ele estava acostumado a ficar com as meninas quando a Suzy saía de casa. Ele contou que pegou as crianças, ficou ali com as meninas assistindo um filme, comendo pipoca. Logo depois ele colocou as crianças para dormir, pois no sábado ele iria trabalhar 6 horas na prefeitura. Os policiais foram bastante incisivos com esse homem, porque, como eu disse para vocês, ele tinha ali uma situação com a Suzy, e ele contou que sim, ele não negava isso, foi um momento difícil na vida dele. Ele conta que não queria ter sido, né, muito incisivo com ela, mas o relacionamento deles estava um pouco complicado na época. Ele conta que a Suzy gostava de sair, de se divertir. Teve um dia que ela saiu, ela acabou bebendo bastante, isso acabou o irritando. Eles tiveram uma grande discussão e ele contou que, na verdade, não só ele foi violento com a Suzy também foi, né, com ele, e eles acabaram ali meio que se engarfinhando. Ted também foi questionado com relação àquele e-mail que o Brad falou que havia recebido de uma tal de Denise, e perguntaram se ele seria essa Denise que estaria enviando um e-mail ali pro Brad, porque ele estaria chateado porque a Suzy estava seguindo em frente. Ele disse que não, que esse e-mail não era dele, que ele não tinha nada a esconder, inclusive os investigadores poderiam olhar os aparelhos que ele usava. E quando questionado também se ele passou próximo ali do apartamento da Suzy no sábado, ele disse que sim, que ele passou por volta das 6 horas da manhã, que ele sempre passava ali na rua quando ele ia para a prefeitura trabalhar. Isso era muito suspeito, pois ele esteve ali próximo de um horário no apartamento, próximo do apartamento da Suzy, quando possivelmente ela deve ter sido raptada ou sequestrada. Ou seja, o Ted era uma pessoa de interesse e os investigadores continuariam de olho nele. Mas nesse ponto eles não poderiam detê-lo, deixá-lo preso porque a Suzy estava desaparecida. Poderia se tratar de um sequestro, mas eles não tinham nada que indicasse isso. Tanto o Ted quanto o Brad, eles ficariam ali, né, sobre o olhar desses policiais. E sim, os dias foram passando e os detetives pensaram que eles deveriam dar uma olhada de perto na vida de Suzy. Ou seja, fazer uma investigação ali um pouco mais íntima, vamos dizer assim. Eles resolveram olhar, então, para os registros telefônicos de Suzy para ver se eles encontravam alguma coisa suspeita. E o que eles perceberam é que na noite de sexta-feira, dia 11, ela recebeu várias ligações, inclusive muitas ligações do Ted ali naquela noite. Eles questionaram o Ted com relação a isso. Ele disse que ele queria falar com ela alguma coisa relacionada com as crianças. Não que ele estaria bravo com ela, mas ele fez mais de 20 ligações. Isso parecia algo de alguém que quer incisivamente falar com outra, e isso colocou ali também algumas pulgas atrás da orelha dos investigadores. Mas não só o Ted mandou várias mensagens e ligou para a Suzy naquela noite.
uma outra pessoa, um outro homem que até aquele ponto eles não conseguiram identificar. Inclusive tinha algumas mensagens de voz, mas eles não sabiam de quem era. Foi quando então a Maria, a filha mais velha da Suzy, ajudou nesse caso. Quando ela ouviu aquela voz daquele homem, ela disse: "Ah, é o meu pai." E aí os investigadores: "Como assim o seu pai, o Ted?" Aí ela disse: "Não, não é o Ted, é o meu pai biológico." E aí a Maria contou uma história. Ela falou que algum tempo atrás, cerca de um ano atrás, ela tinha muita curiosidade em saber quem era o pai biológico dela. E ela acabou mexendo ali no Facebook, procurando pelo nome do pai, até que ela encontrou o Martin e ela começou a falar com ele, ela começou ali uma aproximação. A mãe concordou com ela, achou que seria uma boa ideia ela se aproximar do pai biológico. Então, eles meio que começaram ali, todos eles, a conversarem, a se falarem entre si. E esse cara, ele morava em Billing, que era uma cidade ali que ficava a cerca de 2 horas de Grindive. Então, a Maria conta que a mãe até levou ela, né, o irmão, para ver o pai em Billing. E Maria contou ainda que ela acreditava que a mãe e o pai biológico estavam se aproximando de forma mais íntima, pois os dois se falavam sempre. Isso soou estranho para os investigadores, porque eles já haviam falado com a Marlene e o Jack, que eram os pais da Suzy, e eles haviam contado uma história sobre o Martin. Eles contaram que quando a Suzy começou um relacionamento com o Ted, o Martin meio que se aproximou novamente e que meio que ficou ali à espreita da fazenda do Ted. As crianças não ficaram sabendo dessa situação, mas o Ted e a Suzy, na época, eles foram até a delegacia e eles conseguiram uma medida para que esse cara ficasse longe ali da propriedade. Então eu achei meio confusa essa parte, porque depois a Maria ela acabou entrando em contato com o Marty, a Suzy permitiu esse contato mesmo depois de ter tido ali uma medida provisória que ela conseguiu contra ele. Ela mesma acabou se aproximando desse homem e até mesmo de forma mais íntima, como foi relatado pela sua filha Maria. Bom, os policiais agora queriam falar com Marty, eles foram até a cidade onde ele morava. Quando eles chegaram lá, eles foram prontamente atendidos por esse homem, ele foi muito solícito. Ele já sabia mais ou menos o que havia acontecido com a Suzy e ele queria ajudar, ele parecia uma pessoa que queria muito ajudar no caso. E ele contou para os policiais que sim, que ele e Suzy haviam se aproximado e que eles inclusive estavam planejando ter ali, né, voltar a ter um relacionamento mais íntimo. Os policiais pediram para dar uma olhada no apartamento desse cara e os policiais acabaram encontrando ali alguns planejamentos de viagem para uma região que eles queriam, que ele, segundo ele, né, ele e a Suzy estavam planejando viajar depois de se casarem novamente. Então, eles pareciam pessoas íntimas. O apartamento desse cara parecia um pouco bagunçado, mas o que chamou a atenção dos policiais era o banheiro, que parecia bem sujo, que não tinha sido limpo há muito tempo, é claro, isso chamou a atenção deles. Enfim, os policiais geralmente eles fotografam e registram tudo, cada detalhe, pois isso pode ajudar na investigação de alguma forma. Eles queriam saber por que o Marty ligou tantas vezes para a Suzy na noite de sexta-feira. Ele contou que como eles sempre se falavam, naquele dia não foi diferente. E ele havia pedido a ela que depois que ela retornasse da saída dela ali da noite, ela mandasse uma mensagem para ele, porque ele conta que ficava preocupado toda vez que ela saía à noite. Ele gostava de saber se ela estava bem. Então, ele estava esperando uma mensagem por volta da meia-noite e essa mensagem não chegou. Ele começou a mandar várias mensagens para ela, perguntando onde ela estava, se ela estava bem. Ele também ligou várias vezes. Isso para ele foi muito estranho, então ele pensou, bom, se ela não me responder dentro de 1 hora, porque ela sempre respondia, eu vou até a casa dela para ver se aconteceu alguma coisa. Até porque ele contou que ele tinha 2 filhos com ela, que era a Maria e o Chá, e ele se preocupava com essas crianças. Eu achei estranho essa fala dele, porque quando ele foi embora da primeira vez, ele nem olhou para trás, nunca visitou essas crianças, nunca mandou uma pensão alimentícia, e agora ele era uma pessoa tão boa. Enfim, ele contou que como ela não respondeu, ele pegou o carro dele e foi em direção a Grindive para ver se estava tudo ok.
Ele chegou na cidade por volta das 5 horas da manhã. Ele contou que desceu do carro dele. Ele foi até a porta do apartamento, deu ali algumas batidas. Ele esperava que as luzes abrissem porque o quarto dela ficava próximo da porta, mas ninguém apareceu para atender. Ele disse que desceu as escadas, olhou ali na garagem do prédio e viu que o carro dela estava ali. Então ele pensou, bom, ela deve ter bebido bastante, então ela chegou em casa, desmaiou de sono, ela deve estar bem e eu vou embora para casa. Isso acendeu um alerta para os policiais, porque ele disse que esteve ali no prédio por volta das 5 horas da manhã, justamente quase que no mesmo horário que ela e o Brad chegaram ali em frente, quando o Brad foi deixá-la ali depois de um encontro. Bom, isso era muito suspeito, mas até então eles não tinham nada para poder prender ninguém. Eles ficariam com essas informações para processar depois. Pois bem, lembre-se que eu contei para vocês que a Suzy morava no centro da cidade, então tinha ali perto uma agência bancária, tinha também algumas lojas que tinham câmeras de segurança. Eles foram ver essas imagens e eles viram algumas coisas. Eles notaram que um carro chegou na manhã do dia 12 por volta das 5 horas. Possivelmente era o Brad, era um carro claro, era tipo uma caminhonete, combinava ali com o carro que ele tinha. Eles viram uma luz, esse carro parou, ficou parado ali cerca de meia hora, 40 minutos. Depois alguém desceu, não dava para ver muito bem, porque essa imagem é muito granulada, tem muitas granulações. Esse carro deu partida e foi embora. Então isso meio que batia ali com o relato do Brad. Eles viram também algumas imagens um carro que parecia ser o carro do Marty. O carro do Marty aparentemente havia chegado ali naquela área ali do apartamento antes das 5 horas da manhã e havia saído ali daquela área mais de 1 hora depois, para ser bem exato, 1 hora e 27 minutos depois. Então, possivelmente, o Marty chegou ali e ele deve ter visto quando a Suzy chegou com o Brad. Isso é uma questão complicada, porque ele estava tendo ali, segundo ele, um relacionamento com a Suzy e ele então tinha visto a Suzy chegar em casa com outro homem. Será que ele tinha ficado muito bravo e de repente abordou ali a Suzy de uma forma estranha e enfim a tinha raptado, levado para algum local? Os investigadores queriam saber mais sobre isso. Eles conseguiram um mandado e foram então até a casa do Marty. Eles queriam olhar o carro que ele estava usando naquele dia. Quando eles chegaram ali, aquele carro estava extremamente limpo. E aí o Marty contou que ele não gostava de nada sujo, que ele gostava que suas coisas estivessem muito limpas. E ele contou que sim, né, foi até Green Dive. Ele acabou atropelando um cervo no caminho, então acabou sujando o carro dele. E aí ele levou esse carro para ser lavado. Os investigadores deram uma olhada em tudo, eles conseguiram encontrar alguns tecidos na frente daquele carro, eles levariam para análise para ver se era realmente de um cervo. Mas algo dentro do carro chamou a atenção, porque dentro do carro tinha uma área ali no carpete que parecia ter sido limpo com muita violência, porque tinha marca ali de alguns esfregões. Eles pensaram por que esfregou tanto nesse ponto de quase estragar o carpete. Eles também encontraram um fio de cabelo que eles acabaram recolhendo. Novamente, eles foram até o apartamento do Marty e eles encontraram lá dentro algumas vasilhas de um produto de limpeza jogados fora. Eles novamente olharam aquele banheiro continuava sujo, então aquele produto não foi para limpar o banheiro. Além disso, eles solicitaram ao Marty que retirasse ali a sua camiseta, pois eles queriam ver se ele tinha algum ferimento em alguma coisa. E eles notaram que nas costas dele tinha ali alguns arranhões e aquilo parecia muito estranho. Mas, novamente, a Suzy ela estava desaparecida, então eles não poderiam deter esse rapaz por qualquer coisa que fosse, ou porque eles desconfiavam dele. Eles precisariam esperar, né, algumas análises ali do laboratório para ver se eles conseguiam incriminar alguém. Então eles teriam que aguardar. Em 21 de abril de 2008, há algumas semanas que a Suzy tinha desaparecido, né, na verdade alguns dias, um pescador na beira ali do rio Yellowstone achou um talão de cheque. Esse talão já estava ali meio, enfim, degradado, mas quando ele abriu dava para ver um registro ali. Esse talão pertencia a Suzy. Ele sabia do caso, ele chamou os policiais.
Os policiais foram até essa área do rio. Esse rio é muito extenso, ele é muito longo, sinuoso. Foi até ali alguns mergulhadores que deram alguma vasculhada, mas eles não encontraram nada. Mas esse talão de cheque foi encontrado a mais de 27 quilômetros da área de apartamento, onde possivelmente a Suzy teria desaparecido. Mas foi somente em 6 de maio que todos tiveram ali uma notícia chocante. Um cientista que costumava ir até o rio Yellowstone, ele costumava coletar água de vários pontos do rio para fazer uma análise, para ver como essa água estava. Ele estava ali fazendo o trabalho dele, recolhendo ali aqueles potinhos, registrando tudo. Quando ele deu uma olhada para o lado, algo bateu ali no barco e ele viu que se tratava de um corpo. E imediatamente ele chamou policiais para a área. Os policiais que foram até ali perceberam que aquele corpo poderia se tratar de Suzy. Apesar daquele corpo ter ficado ali na água há muito tempo, estar quase que irreconhecível, tinha ali, né, algumas coisas que davam para eles a possível identificação de quem seria aquela mulher. Esse corpo foi para autópsias e sim pertencia a Suzy, e o que eles identificaram é que possivelmente ela perdeu a vida por uma constrição no pescoço. E quando ela foi colocada na água, ela já estava ali sem a vida dela, porque não havia nenhum sinal de água dentro do corpo. Agora sim, os policiais poderiam ser mais incisivos. O Ted possivelmente não teria sido a pessoa que fez aquilo com a Suzy, pois ele tinha um bom álibi. Realmente o carro dele foi visto passando próximo da área do apartamento da Suzy, mas o carro dele só passava, não parou em nenhum momento. E também ele tinha, né, que fazer ali o check-in dele no trabalho às 6 horas da manhã. E a pessoa que trabalhava com ele disse que realmente ele esteve ali, tinha um registro, então ele não teria tempo de ter, né, saído ali da área de apartamento e ter ido até o rio deixar, né, o corpo da Suzy. O Brad, que também era um suspeito, até porque ele disse que esteve a noite toda com a Suzy, ele também possivelmente não teria sido a pessoa que fez aquilo com ela, pois o carro dele foi visto ali, ele só ficou meia hora e depois foi visto indo embora. Então não tinha como ser ele, até porque a Samantha conta que encontrou com ele pela manhã, quando ele estava chegando da noitada, e ela viu quando ele foi dormir e ele esteve ali o tempo todo, então não tinha como ser ele. Então o principal suspeito dos policiais era o Martin, porque eles tinham um registro dele ali próximo da área de apartamento. Ele era alguém que estava ou queria estar envolvido intimamente com a Suzy. Ele viu ela chegando com outro cara, isso pode ter acendido um ódio nele e ele pode ter abordado ali naquela área onde eles viram uma marca de arrasto, onde possivelmente ela pode ter perdido a vida. Ele a colocou dentro ali do carro dele, da minivan, e a levou embora. Lembre que tinha ali sinais de limpeza nessa minivan. Ele disse que ele gostava de limpeza, mas a casa dele era suja, enfim. Tinha também ali fios de cabelo que possivelmente poderia ser da Suzy. Os investigadores foram até o posto de gasolina, né? Os postos de gasolina que ele disse ter parado para abastecer. Conseguiu alguns registros dele, mas esses registros estavam fora ali da hora que ele disse ter estado nesses locais. Além do fato de que um destes postos de gasolina ficava muito próximo da área do rio, bem do ponto ali aonde a Suzy foi encontrada. Outra coisa que chamou a atenção dos investigadores é que quando eles falaram com o Marty pela primeira vez e perguntaram qual sapato ele estava usando, ele disse que estava usando um tênis lá, que tinha uma marca tal. Isso foi registrado pelos investigadores. Essa marca não era condizente com as marcas que eles encontraram naquela área onde parecia que um corpo foi arrastado. Então eles meio que tiraram ele disso, mas quando eles viram algumas câmeras de segurança de postos de gasolina, viram que naquela noite ele estava usando um outro tipo de tênis, que inclusive era um tênis branco e não um tênis preto como ele falou que estaria usando. Mas o que acontece é que aquelas imagens que eles tinham ali próximo da casa de Suzy eram muito granuladas, mal dava para ver. Dava para se ter uma ideia do que aconteceu, mas não dava para dizer exatamente que era o Martin ali. Isso meio que foi a favor dele. Além disso, o fio de cabelo que foi encontrado na van pertencia a Suzy, mas como ele disse que tinha um relacionamento com ela, a Maria, que era filha dos dois, também havia falado sobre isso. Aquele fio poderia estar ali porque ela esteve no carro, não queria indicar muita coisa.
Outra coisa também que foi a favor do Martin é que todas aquelas provas que os policiais tinham até então eram circunstanciais. O que aconteceu então é que no dia 11 de maio, a Suzy ela foi velada ali pela sua família. Foi um momento muito triste para os familiares e também por toda aquela comunidade que nunca tinha visto nada daquele tipo acontecer ali na área. Isso abalou muito essa família. É sabido que o irmão dela, o Rush, ele ficou muito revoltado, até porque o Marty, depois de toda essa situação, ele se mudou para o Arizona. Não tinha nada ali para prendê-lo, apesar dos policiais terem certeza de que ele era o cara que havia feito aquilo com as Suzy, eles não poderiam fazer nada. O Rush ficou revoltado, ele queria fazer justiça com as próprias mãos, ele ficou meio que obcecado. Isso acabou trazendo problemas para o relacionamento dele com a Val. Eles se divorciaram. E cerca de um ano depois que tudo isso aconteceu com a Suzy, o Rush ele não resistiu e ele retirou a própria vida. Porque a Val, a esposa dele, conta que ele sempre falava que tudo aquilo foi culpa dele, que ele deveria ter protegido a irmã e ele não conseguiu fazer aquilo. Então eu acho que foi demais, isso acabou consumindo. Em 2012, o novo promotor foi designado para o caso de Suzy e esse promotor teve um olhar diferente para esse caso. Ele contou que, olha, tem aqui, são várias provas circunstanciais, mas esse cara tem aqui alguma coisa envolvida. Eu vou sim colocar o meu na reta e vou acusá-lo do que ele fez com a Suzy. Tem que ser ele, apesar das imagens estarem granuladas, dele ter tido um relacionamento com a Suzy, o cabelo dela ter sido encontrado ali bem na área da parte de trás do carro, né, ali na área da minivan, onde coloca mala, essas coisas, porque esse cabelo estaria ali. Enfim, ele foi pegando alguns detalhes do caso e ele foi montando esse caso e realmente acabou acusando o Martin. O Martin, ele foi extraditado de volta para Montana. Uma equipe da SWAT foi prendê-lo ali no local onde ele estava morando e ele teria que responder pelo que aconteceu. E em 20 de maio de 2012, a Maria, ela estava ali se formando no ensino médio e a Marlene conta que ela teve uma conversa com a neta em que a neta dizia que era muito triste, pois ela gostaria de ter a presença da mãe ali na festa de formatura. A Marlene conta que, de certa forma, a mãe estaria assim em espírito, que ela deveria seguir em frente e não ficar pensando muito sobre isso. Mas a Maria, ela havia ganhado um carro ali do tio, né, que era o Rush, também dos avós, eles haviam juntado e comprado um carro para ela. Ela estava voltando de uma atividade que ela tinha de Circle para Glendive. Ela se envolveu em acidente, seu corpo foi arremessado para fora e, infelizmente, ela acabou perdendo a vida. Eu só fico pensando o quanto essa família acabou passando por tragédias depois que tudo aconteceu com a Suzy. Marlene, que era a mãe de Suzy, a avó de Maria e também a mãe de Rush, conta que era terrível para ela ir até aquele local, ver as 3 lápides ali. Ela conta que isso vai de repente, né, se aquilo tudo não tivesse acontecido com a Suzy, tudo aquilo poderia ter sido evitado. Mas é claro, a gente sabe que não tem como saber sobre isso. Mas é claro, né, a família ali fica pensando sobre muitas coisas e claro, eles passaram por muitas situações realmente desoladoras. Em março de 2013, o Martin ele foi levado a julgamento pelo que aconteceu com a Suzy. Os advogados dele tentaram trabalhar bastante, até porque tinha ali muitas provas circunstanciais, eles sempre tinham uma resposta para tudo, mas o júri não acreditou nos advogados. O júri acabou condenando ele a 110 anos de prisão, possivelmente ele terá a possibilidade de sair em liberdade condicional em 2042, o que a gente espera é que ele não consiga isso, porque esse cara realmente é um perigo. Como eu disse para vocês no começo do vídeo, esse era um caso de ciúmes e obsessão e eu realmente acho que é isso que aconteceu. É isso que a promotoria pintou ali durante esse julgamento. Ele realmente deve ter ficado com muita raiva de ver a Suzy com outro cara. E é importante eu ressaltar aqui que durante a investigação e pelos relatos ali dos familiares, até mesmo da Maria, que era a filha, a Suzy, ela meio que tentou ali ter alguma coisa com o Martin, no sentido que ela estava pensando que talvez seria bom para as crianças ter o pai em casa.
ela meio que estava disposta a perdoar esse homem pelo passado que eles tiveram juntos. A Marlene conta que, como mãe, ela não gostava do Martin, porque ela sabia, né, que já tinha tido uma situação e que aquilo era meio que irremediável, mas todo mundo era adulto ali, então ela pensou que deveria, né, deixar a filha só seguir em frente. Mas o que a Marlene sabe é que a filha, em algum momento, falou para ela que, olha, não dá, eu acho que realmente a gente não vai funcionar como um casal. E eu falei com ele que nós seremos apenas bons amigos. Vamos continuar conversando e interagindo, mas somente para o bem da Maria e do Shai, que eram os filhos que ela tinha com o Martin. Então, algumas semanas antes dela engatar um relacionamento com o Brad, ela tinha dado um ponto final com o Martin. Ela tinha deixado bem claro para ele, olha, vamos ser somente amigos, vamos continuar conversando, mas sem expectativas. Mas acho que ele tinha expectativa sim, ele ficou com raiva dela porque ela logo começou a seguir em frente com outro cara. A investigação também mostrou que aquele e-mail que o Brad recebeu de uma tal de Denise, na verdade, veio de um computador, de um registro que estava ali no computador do Martin. Então, sim, ele sabia o que estava acontecendo e ele ficava ligando para a Suzy porque ele gostava de saber todos os passos dela. Ela meio que estava tentando se desvincular dele, mas ele continuava obsessivo ligando para ela o tempo todo. E na verdade ele ligava e falava: olha, eu tô ligando muito porque eu quero saber o que você tá fazendo, com quem você tá, se você tá bem, quero falar com as crianças. Então ele sempre tinha um motivo. Mas ela não estava saindo com dois homens ao mesmo tempo, segundo relatos ali de familiares e amigos. Mas me contem vocês o que vocês acharam desse caso, qual é a opinião de vocês sobre tudo isso. Eu agradeço a atenção de vocês, a companhia de vocês toda semana, principalmente aqueles que vêm aqui e sempre deixam um comentário. Isso acaba sendo uma motivação para que eu continue trazendo mais vídeo para vocês. Eu desejo a vocês um ótimo final de semana, desejo que vocês tenham um ótimo feriado de carnaval, cada um no seu modo, no seu ritmo, sempre com muito juízo. Eu espero vocês na semana que vem. Um grande abraço e até lá!